Então, nessa aula, os tópicos dessa semana, na verdade, foram aplicar todos os resultados que a gente derivou para o caso geral de forças centrais, e a gente aplicou eles para uma força do tipo 1 sobre r quadrado, uma força gravitacional. Então, o que eu vou discutir hoje é um outro tipo de força, né, mas é praticamente idêntica à força gravitacional, que é a força elétrica, que também né, cai com um quadrado da distância. Tá? A grande diferença entre a força elétrica e a força gravitacional, no nosso contexto aqui, é que a força elétrica pode ser tanto atrativa quanto repulsiva, e a força gravitacional só pode ser atrativa. Tá? Então, só para a gente ver o que muda no movimento da partícula, vamos considerar o caso de uma força elétrica repulsiva. O atrativo vai ser idêntico ao que a gente já discutiu para a força elétrica. A única coisa que vai mudar é como a gente define essa constante K. Mas no caso repulsivo tem uma pequena mudança que a força agora ela é sempre positiva. Tá? Então, na verdade, os resultados não vão mudar drasticamente, né? Tem algumas coisas que sim vão mudar, que são importantes, mas é mais uma maneira da gente, né, revisitar essas técnicas e esses cálculos e tirar as dúvidas. Tá? Então, o que a gente vai querer fazer na aula de hoje é basicamente analisar esse problema. O que acontece, em vez de a gente ter uma força 1 sobre r quadrado atrativa, se ela for repulsiva, né? Então, por exemplo, se eu tiver duas cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, como é que vai ser o movimento dessa partícula nesse caso? Então, a gente vai, primeira coisa, né, que é sempre recomendado e sempre útil para a gente entender o movimento, é analisar o potencial efetivo. A gente vai ver quais são as propriedades qualitativas do movimento. Depois a gente vai tentar achar quais são as órbitas, certo? E a gente vai usar um método um pouco diferente do que eu usei nas aulas, tá? Para a gente treinar uma outra maneira de obter essas órbitas. E aí depois a gente, né, vai querer mostrar que essas órbitas correspondem a uma hipérbole, tá? Então elas vão ser um pouquinho diferentes do caso da força atrativa, mas ainda assim vão ser uma hipérbole, a gente vai ver isso. E aí a gente vai, né, depois discutir um caso particular, que é quando o momento angular é zero, né? E aí a gente vai, enfim, calcular o tempo que a partícula leva para percorrer uma certa distância. E aí, por último, a gente vai associar também, a gente vai discutir o ângulo de espalhamento dessa partícula. Né? Isso foi muito importante, enfim, em diversos contextos, em todos esses problemas de espalhamento, aparece essa relação entre as condições iniciais e o ângulo com qual a partícula foi espalhada. Né? E foi muito importante para o Rutherford também entender a estrutura do átomo. Tá? Mas isso é no final da discussão. Então, vamos começar discutindo o potencial efetivo. Certo? Então, né, nesse caso aqui, o nosso potencial efetivo, que já tem o meu primeiro erro, tá? Vai ser simplesmente K sobre R. Né? Lembrando que se a gente calcula menos a derivada desse potencial efetivo, eu tenho que recuperar a força. Né? Então, se eu faço essa derivada, vai dar menos 1 sobre r ao quadrado, mas tem um sinal de menos da definição do potencial, então dá exatamente 1 sobre r ao quadrado, e esse K é um K positivo. E a gente lembra que o potencial efetivo é a soma de um termo que vem da energia cinética rotacional, que a gente consegue escrever em função de R, porque o momento angular é conservado, mais o potencial de fato, associado à força. Tá? E aqui a primeira diferença, né? No caso gravitacional, isso aqui era negativo. Tá? Então, potencial efetivo, ele tinha dois termos, tinha um negativo e um positivo, que disputavam entre si. Né? Quando R ia para zero, esse termo explodia mais rápido, e aí ele vencia. E quando R ia para infinito, esse aqui caía mais rápido, então esse daqui vencia. Tá? No caso em que a força é repulsiva, são sempre dois termos positivos. Certo? Então, a cara do potencial efetivo vai ser essa daqui. Tá? Primeiro, isso aqui sempre vai ser um número positivo. Né? Ele explode quando R vai para zero. E ele vai para zero quando R vai para infinito. Tá? Então, aqui já tem a nossa primeira diferença. Né? A cara do potencial já é diferente. Tá?
E aí a primeira conclusão que a gente tem aqui, que é meio óbvia, é que a energia sempre vai ter que ser positiva, né? Não tem jeito, se a minha energia potencial é positiva e a energia total é potencial mais cinética, a cinética é sempre positiva, então essa soma tem que ser um número positivo. Tá? Então a nossa energia sempre vai ter que ser um número positivo, diferentemente da força atrativa, onde a energia poderia ser negativa também. Tá? E aí, que tipo de movimento a gente tem, né? A gente sabe que a energia sempre é maior ou igual ao potencial efetivo, né? Então, se eu tenho uma dada energia aqui, a minha partícula nunca vai poder acessar essa região, que ela violaria essa condição. Então, tem um R mínimo aqui, a qual a minha partícula pode chegar. Então, ela vai ter uma posição, ou um ponto de máxima aproximação da origem. Então, o que a gente imagina, né, que poderia ser o movimento? Por exemplo, se a partícula vir nessa direção aqui, ela vai se deslocar até chegar a esse ponto mínimo e depois vai escapar para o infinito. Tá? Então, eu falei para vocês que uma das maneiras da gente tentar visualizar intuitivamente esse movimento é imaginar que isso aqui é, sei lá, a superfície de uma montanha, de um relevo, e a gente coloca uma bolinha ou lança uma bolinha nessa superfície, né? E, obviamente, assumindo que não tem atrito. Isso é só uma maneira da gente tentar visualizar o movimento, né? Então, se eu lanço uma bolinha com a velocidade para cá, o que ela faria é subir até uma velocidade máxima e depois escaparia para o infinito, né? Obviamente, essa analogia é bem pobre, é só para a gente tentar entender o que seria o movimento radial. E vai ser interessante para a gente determinar quem que é esse R mínimo aqui. E aí isso é simples de fazer, né? Para a gente determinar o R mínimo, basta que a gente encontre o ponto onde, para uma dada energia, essa energia vai ser igual ao potencial efetivo. Tá? Então, isso aqui é L ao quadrado sobre 2m R mínimo ao quadrado mais K sobre R mínimo. E aqui eu multiplico tudo por R mínimo ao quadrado, eu vou ter uma equação de segundo grau para o R, certo? E aí eu vou ter duas soluções. Então, se eu resolver isso aqui para R, né, não é difícil, a gente vai ter duas soluções possíveis, K sobre 2e, mais ou menos raiz de K quadrado sobre 4e ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 2me. Então, esse é o ponto, essas são as soluções onde minha energia é igual à energia potencial. Só que aqui a minha energia é sempre positiva, certo? Então, essa também é uma diferença, né, do caso da energia negativa, que a gente discutiu na força gravitacional. Como a minha energia é sempre positiva, esse termo aqui vai ser sempre positivo, né? São só parâmetros positivos. Isso aqui também é sempre positivo, certo? Então, o que está dentro da raiz, né, sempre vai ser maior do que só esse termo aqui. Então, o que está aqui dentro da raiz sempre vai ser maior, se eu tirar da raiz, né, do que K sobre 2e. Certo? Vai ser K sobre 2e mais uma contribuição que vem desse termo aqui. Então, se eu assumir a solução negativa, com sinal negativo aqui, eu vou ter um número menor do que zero. Né? Porque eu vou ter K sobre 2e subtraído de algo que é maior sobre K sobre 2e. E o R, por definição, é sempre um número positivo. Né? O R é a distância da origem. Né? É o módulo do vetor posição. Não tem como ser negativo. Certo? Então, isso daqui me diz que eu só tenho, na verdade, uma solução física possível, que é com esse sinal. Que é o que a gente espera do desenho. Né? Eu só tenho um ponto onde essas duas coisas se encontram. Então, esse é o meu R mínimo, e aí a gente já sabe o tipo de movimento. Então, a partícula, se ela está indo em direção à origem, ela vai chegar a um ponto de máxima aproximação e vai escapar. Né? Se ela está indo já nessa direção aqui, ela simplesmente é repelida e escapa para o infinito. Então, esse é o tipo de movimento. Então, agora vamos tentar obter a órbita. Tá? A órbita é aquela função, né, R de θ. Certo? Que a gente perde informação sobre a dependência temporal, né, da evolução da partícula, mas sabe qual é o trajeto que ela percorre, qual é a curva que ela traça ao se deslocar. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente tem duas opções. Tá?
Isso tanto para a equação da órbita quanto para a equação da trajetória, que de fato é R em função do tempo, a gente tem esses dois caminhos possíveis que a gente pode explorar para tentar chegar na solução. Né? Uma é a equação de movimento, certo? Que vem realmente da segunda lei de Newton, F igual a ma. Tá? Então, se a gente reescrever essa equação de movimento, normalmente a equação de movimento a gente escreve para R de t, mas se a gente escrever como um R de θ, a gente viu que a gente pode reescrever a equação de movimento dessa maneira aqui. E foi, na verdade, essa expressão que a gente usou para discutir a força gravitacional. A gente resolveu essa equação diferencial aqui. A gente fez algumas trocas de variáveis, né, chamou 1 sobre R de U e resolveu essa equação diferencial. Mas tem uma outra maneira também, que é usando a conservação de energia. Então, se a gente usar a conservação de energia, a gente viu que a gente pode manipular um pouco a expressão, escrever o R de t como um R de θ, e aí a gente chega nessa expressão aqui. Tá? Que é uma expressão quase, né, que parece, né, quase que direta para a solução do problema. Né? Eu já tenho do lado esquerdo aqui, na verdade, a gente tinha uma integral de dθ, que a gente já integrou, e a gente assumiu que o limite inferior de integração era zero. Certo? Então, esse R de zero aqui é a posição da partícula, ou é o raio, na verdade, quando θ é zero. Então, o que a gente teria que fazer? Teria que resolver essa integral aqui. Eu vou ter uma relação entre θ e r, e aí eu tento inverter isso para escrever um r de θ e ter a equação da órbita. Tá? E é isso que a gente vai fazer. Eu vou usar esse caminho aqui até para a gente praticar usar essa possibilidade. Tá? A gente vai ver que, apesar de ser só uma integral, vai dar bastante trabalho também fazer essa integral, inverter as relações. Então, os dois caminhos são meio que equivalentes. Tá? Então, vamos lá. Né? Então, o que a gente precisa fazer, o primeiro passo é resolver essa integral aqui. É isso que a gente vai ter que fazer. Tá? E aí, a gente vai ter que fazer algumas substituições de variáveis. Simplesmente para chegar no resultado da integral, eu quero mais ou menos mostrar para vocês como é que a gente chega na integral. Poderia só dar a resposta, mas eu vou mostrar alguns passos. Tá? Então, a gente vai definir U como 1 sobre R'. Deixa eu chamar isso de U'. Por que a gente faz essa definição? Porque o du' vai ser menos 1 sobre R' ao quadrado dr', que é o que aparece aqui. Certo? Então, a gente simplifica um pouquinho a nossa expressão. O segundo truque é sempre tentar reescrever isso daqui como um quadrado perfeito mais um termo. Tá? Então, vamos olhar para o que está... Isso aqui, né, é 1 sobre essa raiz, porque eu tenho esse coeficiente menos meio aqui. Então, vamos olhar para esse termo. Certo? Então, esse termo, fazendo essa mudança de variáveis, vai ser dado por isso daqui, né? Porque 1 sobre R' é o U. E aí eu vou querer escrever isso da seguinte maneira. Certo? Eu vou poder escrever isso como menos L ao quadrado sobre 2m, vou colocar isso em evidência. Aí eu vou ter um U' ao quadrado mais 2mk sobre L ao quadrado U' mais E. Tá? Então, tudo que eu fiz foi colocar isso aqui em evidência, e aí eu gostaria de escrever isso aqui como um termo ao quadrado, só para a gente simplificar a nossa expressão. Né? Então, eu posso reescrever... Ups. Tá, voltei. Então, eu posso reescrever isso daqui como menos L ao quadrado sobre 2m, U', né? Isso daqui, se viesse de um quadrado perfeito, seria o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Então, vou escrever isso aqui como U' mais mk sobre L ao quadrado, tudo isso ao quadrado, certo? Então, vou ter aqui o primeiro ao quadrado, o termo cruzado vai me dar isso daqui, mas sobra esse termo aqui elevado ao quadrado, que é o que sobrou dessa expressão aqui. Então, para, de fato, as duas expressões serem equivalentes, eu tenho que subtrair esse termo, mas, na verdade, como ele vem com sinal negativo aqui, eu tenho que somar mk quadrado sobre 2L ao quadrado. Tá? Então, agora as duas expressões são equivalentes. E eu vou começando a simplificar
o meu problema, certo? Então, o que eu vou fazer é chamar tudo isso aqui de uma nova variável, certo? V' ao quadrado. E isso daqui eu vou definir como a ao quadrado. Então, depois de todos esses passos, se eu fizer essa, se eu fizer essa mudança de variáveis de R' para U' e depois U' para V', eu vou poder escrever a minha integral da seguinte maneira. Ela vai simplificar bastante. Tá? Então, a integral que eu vou ter agora vai ser 1 sobre raiz de A ao quadrado menos V' ao quadrado, dV'. Esse L sobre raiz de 2m, na verdade, ele vai ser absorvido no dV', certo? Porque o meu V' tem esse fator aqui, então ele vai ser absorvido no dV'. Ups. Eu tenho um sinal de menos que vem aqui, dessa redefinição de variável, então os meus limites de integração, na verdade, vão mudar. Eu vou ir de um V até um V0. E agora, né, eu cheguei consegui reescrever toda essa minha integral em algo bem simples. Né? E se a gente olhar para uma tabela de integrais, a gente vai ver que isso daqui, a integral desse termo é a função arco-seno, ou seno menos 1. Certo? Então, isso daqui eu posso escrever como seno menos 1, né, ou seja, a função arco-seno, de V sobre A, calculado nos extremos de integração de V até V0. Tá? Mas quem que é esse V0? Né? Eu vou assumir que no instante inicial, isso é só para simplificar o nosso resultado, não, né? Isso é uma condição inicial do problema, tá? Desculpa, não é no instante inicial, mas quando o ângulo era θ igual a zero, onde estava a partícula? Tá? Eu vou assumir, só para ficar mais simples as expressões, que quando esse ângulo for zero, a partícula estava na posição de máxima aproximação, estava no R mínimo. O que isso equivale, certo? Isso equivale a gente orientar, deixa eu fazer um esboço bem rapidinho aqui, orientar o nosso sistema de coordenadas de tal forma que, quando a partícula estiver passando por esse ponto de máxima aproximação, o θ é zero, ou seja, esse ponto vai estar no eixo x. Se eu rodasse o meu sistema de coordenadas, eu teria outro valor aqui. Tá? Mas isso equivale a orientar o meu sistema de coordenadas de tal forma que isso aconteça. Então, a gente pode pensar que isso é uma escolha do sistema de coordenadas. Tá? A gente não está perdendo nada fazendo essa hipótese. Então, quem que é esse V0? Né? O V0, vamos lá, vamos recuperar quem era o V. Né? O V, ele foi escrito como isso daqui. Né? Então, isso é o V ao quadrado. Então, o V vai ser L raiz de 2m, U mais M sobre KL ao quadrado. E o U era 1 sobre R, certo? Então, no limite inferior da minha integral original, né, o meu R era o R0, que eu acabei de assumir que é o R mínimo. Então, esse é um dos limites de integração. Tá? Qual é o outro limite? É uma posição R qualquer que vai estar associada a esse ângulo θ. Então, esse é o valor de R para esse valor de θ. Então, a gente vai criar essa relação entre R e θ. É assim que a gente obtém a equação da órbita. Tá? E aí, né, a gente já calculou quanto que é o R mínimo, quando a gente analisou o potencial efetivo. Tá? E a gente teria que jogar aqui e fazer várias simplificações. Mas se a gente fizer isso, dá para mostrar que esse V0, ele simplifica bastante. Quem quiser olhar nas notas as contas. Isso aqui vai me dar simplesmente aquela constante A que a gente definiu. Só para a gente lembrar, a gente definiu isso como raiz de E mais mk² sobre 2L ao quadrado.
Então, esse é um dos limites de integração, o outro é uma posição R qualquer, certo? Então, o meu θ de R, ele vai ser seno menos 1, né? Vai ficar aqui, né, quando eu aplico nesse limite de integração, vai me dar A sobre A, que vai ser 1, menos seno menos 1, de V sobre A. Deveria pôr um velinho para ser consistente. E aí, o que é esse? Né? Seno menos 1 é a função arco-seno, então é a função que me diz qual ângulo me dá o argumento dela. Né? Então, seno de menos 1 vai me dar qual ângulo resulta em um seno de 1, que é π sobre 2. Certo? Então, isso aqui vai ser π sobre 2. Então, a gente vai chegar na seguinte relação, ainda não é uma relação super simples, a gente vai chegar na seguinte relação. Né? Eu vou ter θ menos π sobre 2, né? Então, do lado esquerdo aqui eu vou passar, na verdade, eu vou passar o θ para cá, certo? Então vai ficar π sobre 2 menos θ igual a seno menos 1 de V sobre A. E o V é aquela função meio complicada que depende do R, né? Daqui a pouco a gente escreve explicitamente essa função. E o que eu quero, né? Então, a dependência em R está aqui dentro, né? O V depende de R. Eu posso escrever isso em função de R. E eu quero inverter essa relação. Então, eu aplico a função seno dos dois lados. E eu vou chegar aqui, V sobre A vai ser seno de π sobre 2 menos θ. E aí, se eu abrir, né, essa soma de senos, né, se eu escrever seno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, cosseno do segundo, isso aqui eu posso reescrever, isso aqui é equivalente a um cosseno de θ. E agora a gente está quase lá. Né? Então, a gente tem que V vai ser igual a cosseno θ. E o que a gente precisa, então, é escrever V em função de R. Foram aquelas mudanças de variáveis que a gente fez. Né? Então, a gente lembra que o V era a raiz de 2m, U, deixa eu recuperar a minha definição, U mais mk ao quadrado sobre L ao quadrado. Isso aqui era o meu V, e finalmente o U era 1 sobre R. Então agora eu tenho finalmente uma expressão que relaciona R com θ. O que eu preciso agora é inverter isso e escrever R em função de θ. E aí são só algumas manipulações algébricas aqui. Né? Se eu fizer, né, enfim, simplificar essa expressão, eu vou chegar que R de θ vai poder ser escrito como L ao quadrado sobre mk, 1 sobre epsilon cosseno θ menos 1, e esse epsilon eu defini como 1 sobre 2e L ao quadrado sobre mk ao quadrado. E é sempre um número maior do que 1. Então, se vocês lembrarem, quando a gente discutiu o caso da força gravitacional, isso aqui parece muito com uma daquelas soluções, na verdade, a solução de energia positiva. Tem uma pequena diferença aqui, que o sinal aqui está trocado. A gente tem um sinal negativo, antes a gente tinha um sinal positivo. Mas o resto é praticamente idêntico. Né? E esse epsilon, a gente vai ver que é a excentricidade da minha órbita, ele de fato é um número maior do que 1, né? Porque a energia é sempre positiva. Então a gente chegou na equação da órbita. Aí, se eu tiver um valor de θ, eu sei qual é o R, então eu sei traçar, desenhar essa órbita. E o que eu quero, né, fazer a conexão é que, de fato, essa órbita é uma hipérbole. Só que ela não está escrita exatamente da mesma maneira que a gente viu a hipérbole no caso da força gravitacional. E a gente já vai entender por quê, certo?
Então, o que eu quero, de fato, fazer essa conexão é mostrar que essa é uma hipérbole um pouco diferente. Né? Isso a gente já entende como. Né? Então, para fazer essa conexão, vamos analisar, de novo, fazer aquela análise do que define uma hipérbole, certo? Então, isso aqui, né, vocês já fizeram análise de exercícios, eu já fiz em aula, então eu vou passar meio rápido, mas a gente lembra o seguinte, né? A gente tem, na definição da curva da hipérbole, a gente tinha dois focos, e a gente tem duas, na verdade a hipérbole tem dois ramos que a gente diz, né? Um ramo da esquerda e um ramo da direita, certo? No caso da força gravitacional, né, que é uma força atrativa, a gente viu que a hipérbole, a trajetória que a partícula traçava era essa daqui, certo? O que faz sentido, né? Porque ela vem vindo do infinito, ela vai sendo atraído pela massa que está aqui no foco 1, e aí ela escapa. O que eu vou mostrar para vocês é que no caso de uma força repulsiva, a trajetória também é uma hipérbole, mas a hipérbole do outro ramo, desse ramo aqui. Tá? O que também faz sentido, porque a partícula vem vindo do infinito, ela começa a ser agora repelida, e aí ela escapa para cá. Tá? Então, a diferença de mudar o sinal, né, de ser uma força positiva ou de ser uma força atrativa ou repulsiva, é em qual hipérbole você está no seu movimento. Tá? Então, a gente tem que considerar essa hipérbole aqui e a gente faz aquelas considerações, né? Um ponto qualquer da hipérbole, e eu vou assumir que aquele vetor R, que no nosso sistema de coordenadas, onde a gente estava discutindo a partícula, ele estava na origem, né? Então esse Rzinho é medido a partir da origem. Então, lá eu tinha assumido que o foco estava na origem. Tá? Aqui eu poderia, talvez, até para simplificar a minha análise, não vai fazer diferença nenhuma, eu posso jogar o sistema de coordenadas aqui também. E a gente fica exatamente com o mesmo sistema de coordenadas, não tem confusão. E aí a gente, né, tem a distância, a hipérbole é definida pela distância de um ponto, a distância entre um ponto e os focos, né? Então uma distância vai ser R, a outra vai ser R', tá? São essas duas distâncias aqui. Eu tenho essa relação entre os meus vetores, R' mais D é igual a R, e D, a gente sabe que essa distância é definida por um parâmetro da elipse, 2, que eu estou chamando de C, tá? Então D é 2C x chapéu. E aí o que eu preciso fazer é calcular o módulo desse R' em função de R, né, que é só usando essa relação aqui. Isso vai me dar essa expressão. E agora eu imponho que a diferença entre as distâncias, e agora a distância maior é a distância R, então R menos R', vai ser sempre igual a 2A, que é um outro parâmetro da minha hipérbole. Tá? E aí o que a gente faz é, enfim, vocês já fizeram algumas vezes também, é manipular essas expressões e achar uma relação entre R e cosseno θ. Se a gente fizer isso, a gente chega exatamente nessa expressão aqui, certo? Que é análoga ao que a gente acabou de obter para a órbita da partícula. Né? Se a gente olhar aqui atrás, certo? A gente tem exatamente a mesma coisa. Aqui é um epsilon cosseno θ menos 1 e uma constante aqui na frente, que é o que a gente tem aqui, né? Uma constante aqui na frente. Esse aqui é o nosso epsilon, então, a nossa excentricidade, cosseno θ menos 1. Tá? Então, se eu fizer essas identificações aqui, eu mostro que, de fato, a trajetória da partícula é uma hipérbole. Só que agora é a outra hipérbole, a hipérbole do lado direito. Certo? Então, qual que é o tipo de movimento que a gente pode ter aqui? A partícula vem do infinito, começa a ser repelida e é desviada por essa força repulsiva aqui da origem. Tá? Então, por exemplo, eu posso pensar que eu tenho uma carga elétrica positiva aqui, mando outra carga elétrica positiva, ela vai ser desviada. Então, essa é a visualização desse movimento. E aí, obviamente, isso a gente está olhando só o R em função de θ. A gente não sabe como é que é a evolução temporal desse movimento. A gente poderia até tentar achar a equação da trajetória, mas vai ser muito parecido ao que a gente fez com o caso da força gravitacional, que a gente chega até numa relação entre R e tempo, mas a gente não consegue inverter essa relação. Né? Daqui a pouquinho a gente vai discutir isso.
Então, esse é o tipo de movimento, né? A partícula pode estar até vindo, ela pode até estar vindo daqui para cá, não tem problema, ou daqui para cá, tanto faz. Mas é essa curva que ela vai traçar. Então, o próximo ponto que a gente vai discutir é o seguinte: é um caso particular, o que acontece se o nosso momento angular for nulo. É o que a gente ainda não discutiu, né? Nada, a gente não precisa reformular nada drasticamente, mas vale a pena entender como é que é o movimento se eu não tenho momento angular, né? Se o momento angular é zero. O que isso quer dizer? E aí esse problema, só para a gente praticar um pouco, pede para assumir que o momento angular é nulo, que no instante inicial ela está nesse ponto de máxima aproximação, e aí pede para a gente calcular quanto tempo leva para ela duplicar a distância dela, né? Então, para ela chegar num ponto que tem 2 vezes a distância mínima. E aí não tem jeito, se eu tenho que determinar um tempo, eu tenho que considerar a trajetória da partícula, né? Eu não consigo achar esse tempo olhando só para a órbita. Tá? Então, a gente vai ter que, de fato, considerar a trajetória da partícula. Então, vamos fazer primeiro, tentar entender o que é um movimento com momento angular nulo. Certo? Então, se a gente voltar lá para a nossa definição de momento angular, né, a gente lembra que ele é dado por isso daqui. E o R, a gente sabe que ele nunca é zero. Tá? Então, para isso aqui ser nulo, significa que o θ ponto tem que ser zero. E o L é conservado. Tá? Então, o θ ponto tem que ser zero sempre. Ou seja, o meu ângulo está fixo. É um movimento onde o ângulo θ não muda com o tempo. E aí, se eu escolher o meu sistema de coordenadas de tal forma que esse θ seja zero, significa que esse é um movimento linear, certo? Eu não vou ter rotação nenhuma. Então, tipicamente, o que vai acontecer? A partícula vai se deslocar em linha reta. Certo? Então, o L igual a zero é equivalente de lançar uma partícula exatamente indo na direção da origem. E não lançar ela. Né? Se eu mando ela com uma velocidade que não aponta para a origem, ela vai fazer essa hipérbole. Se eu mando ela indo em direção à origem, como é uma força repulsiva, ela vai ser desacelerada e aí vai escapar para o infinito. Então é um movimento unidimensional, ainda mais fácil do que o outro. Tá? E aí tudo que eu tenho só tenho uma função para determinar o movimento dessa partícula, que é a r de t. Com essa escolha do sistema de coordenadas, significa o x de t. Certo? A partícula vai andar no eixo x. Ela vai ser lançada em direção à origem, vai desacelerar até parar num R mínimo ou num X mínimo, e aí depois escapa para o infinito. Então, é esse o movimento que a gente vai ter. E o R mínimo, se a gente retomar lá, a gente calculou para um caso geral, mas também vale para o caso L igual a zero. Ele era dado por essa expressão aqui. Se o L é zero, eu vou ter simplesmente K sobre 2E, é o que vai sair dessa raiz, que vai somar com aquele K sobre 2E, e aí o meu R mínimo, então, é simplesmente K sobre E. Então, uma coisa que a gente já pode notar aqui é que quanto for maior a energia da partícula, mais próxima ela vai chegar da origem. O que é totalmente compreensível, né? Maior energia significa maior a velocidade inicial que eu estou dando para ela. Né? Então, ela vai demorar mais tempo para ser desacelerada, ela vai conseguir chegar mais próxima da origem até escapar. Tá? Então, a gente quer... O que o problema pede para a gente fazer? Né? A gente pede para assumir que no instante inicial eu estou nesse R mínimo, certo? Então, imagina que eu estou aqui numa posição de mínima distância, então a gente sabe que é exatamente no ponto em que a partícula parou, e aí ela vai escapar para o infinito, ela vai ser repelida para o infinito. E aí o problema pede para a gente calcular quanto tempo leva para ela sair de um R mínimo e chegar em duas vezes o R mínimo, ou seja, duplicar a distância dela à origem. Para calcular esse tempo, não tem muito jeito, a gente tem que considerar a trajetória. E aí, para calcular a trajetória da partícula, de novo, a gente tem duas opções. A gente pode olhar para as equações de movimento ou pode olhar para a conservação de energia. E aí, usando a conservação de energia, que é o caminho mais direto, a gente vê que a gente conseguia estabelecer essa relação aqui entre R e T. A gente tem que fazer essa integral.
E a gente vai assumir que no instante inicial a partícula estava em R mínimo, no instante final, né, que é onde a gente está querendo calcular o tempo, né, o tempo final, não é o final do movimento, mas é o tempo que interessa para a gente. A partícula estava em 2R mínimo, né, então a gente sabe que durante todo esse intervalo a partícula está sendo repelida, está sendo acelerada para a direita. Então a velocidade dela é sempre positiva. Quando a gente usa essa expressão, a gente lembra que essa expressão veio, na verdade, de isolar a velocidade. Então, esse mais ou menos depende se a velocidade era positiva ou negativa. Nesse intervalo de tempo que a gente está considerando, a velocidade sai de zero e vai até um valor positivo, porque ela está acelerando na direção do eixo x. Então, eu sei que a velocidade é sempre positiva, eu posso assumir aqui o valor de mais. A gente tem que sempre tomar um cuidado quando for utilizar essa expressão. E aí eu tenho L igual a zero, que vai simplificar, e o meu potencial é K sobre R'. Então, é essa integral aqui que eu tenho que realizar. O que é esse tempo aqui? Vai ser o tempo em que a partícula, o instante em que a partícula atingiu a posição 2R'. Tá? Então, essa integral que eu tenho que fazer, eu faço alguns truques aqui, né? Eu multiplico por R' em cima e embaixo para eliminar esse 1 sobre R'. E aí eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento que a gente fez antes. Né? A gente tenta escrever o que está dentro da raiz como um quadrado perfeito. Tá? E aí eu vou, né, pular esses passos, porque eles são relativamente simples. A gente vai poder escrever o que está dentro da raiz. Né? Então, ER' ao quadrado menos KR'. Eu vou poder escrever como 1' ao quadrado menos... Aqui vai aparecer um R mínimo quando a gente simplifica essa expressão. E o meu U', ele vai ser nada menos do que R', R mínimo sobre 2. Então, essa é a minha mudança de variáveis que eu vou fazer. Certo? Então, com essa mudança, essa integral aqui, ela vai ser igual. Então, integral de R mínimo até 2, R mínimo. Eu vou ter 1 sobre raiz de E, que eu vou colocar em evidência aqui fora. E é um número positivo, então não tem nenhum problema. Aqui, esse R' eu vou ter que escrever como U', é U' mais R mínimo sobre 2. Quando eu faço uma mudança de R' para U. Né? Então, isso aqui vai me dar esse U' R mínimo sobre 2. E embaixo, eu vou ter a raiz, vai ser U' ao quadrado menos R mínimo ao quadrado sobre 4. dU'. E aí, se eu aplicar os limites de integração, o limite inferior era R mínimo, então, quando R' for R mínimo, U' vai ser R mínimo sobre 2. E o limite superior era 2R mínimo. Então, se eu jogar 2R mínimo aqui, eu vou ter 3 meios de R mínimo. Então, para a variável U', são esses os limites de integração. E aí eu tenho agora que trabalhar essa expressão, certo? Eu vou ter duas integrais, uma que vai ser U' sobre a raiz e outra vai ser uma constante sobre a raiz. Se eu fizer essa... Né, se eu olhar para uma tabela de integrais, isso já está na forma que a gente pode olhar para o resultado diretamente. Eu vou ter dois termos. O primeiro termo vai ser simplesmente a raiz, vai ser U' ao quadrado menos R mínimo ao quadrado sobre 4. E aí eu vou ter aquela constante, né, R mínimo sobre 2, 1 sobre essa raiz. Que se eu olhar o resultado, vai dar logaritmo de U' mais U' ao quadrado menos R mínimo ao quadrado sobre 4. E aí tudo isso eu tenho que calcular nos limites de integração, que é 3 meios de R mínimo até R mínimo sobre 2. E aí jogar essas expressões aqui dentro. Né? Na verdade, quando o U' for igual a R mínimo sobre 2, isso aqui vai cancelar, a raiz vai cancelar. Tá?
Então, se eu fizer essas substituições aqui, na verdade eu consigo simplificar essa expressão e escrever ela como um R mínimo raiz de E. Aqui dentro vai aparecer um raiz de 2 mais 1 meio de log de 3 mais 2 raiz de 2. Então, tudo que depende de R, eu consigo colocar, de R mínimo, eu consigo colocar em evidência, o que aparece aqui é só um fator numérico. Então, o que eu encontrei é que essa integral aqui do lado esquerdo tem esse resultado aqui. Na verdade, a gente não pode esquecer que eu tenho raiz de m sobre 2. Tá? Então, eu vou chegar finalmente que eu vou ter raiz de m sobre 2, R mínimo sobre raiz de E. Isso aqui é um valor numérico que eu posso calcular, dá aproximadamente 2,3. Né? De onde que saiu esse valor? Veio justamente de eu calcular o tempo de R mínimo até 2R mínimo. Se fosse de R mínimo até um outro valor, isso teria, até uma outra distância, eu teria um valor numérico diferente. Tá? Então, aqui eu tenho 2,3. E aí, do lado direito, eu tenho um instante de tempo, que era o que eu queria calcular. Tá? E aí, se eu, só para escrever isso mais explicitamente, eu posso lembrar que o R mínimo, ele nada mais era do que K sobre E. Tá? Então, esse tempo vai ser aproximadamente 2,3 raiz de m sobre 2, K sobre E elevado a 3 meios. Certo? Então, apesar de a gente ter assumido uma distância final como o dobro da mínima, eu consigo analisar algumas propriedades desse movimento. Né? Por exemplo, o que acontece quando eu aumento a energia da partícula. Né? Quando eu aumento a energia da partícula, ela leva menos tempo para fazer esse movimento, né? Percorrer essa distância. Tá? Então, quanto mais velocidade ela tem, mais próxima ela chega da origem, mas mais rápido ela escapa também. Tá? Isso dá para entender, né? Porque se a gente imaginar que ela vai chegar mais próxima da origem, ela vai estar sentindo uma força naquele ponto de máxima aproximação maior. Então, ela vai acelerar mais rápido, ela vai conseguir chegar mais rápido no dobro da distância mínima. Tá? Então, isso, né, a gente mostra que a gente não consegue, né? Se a gente olhar para o que a gente fez aqui, certo? A gente consegue estabelecer uma relação entre R e T. O tempo a gente até consegue calcular fácil, mas em geral a gente não consegue inverter essa relação para achar um R de T. Exatamente igual ao caso da força gravitacional. Tá? Então, para calcular o tempo em certas posições é fácil, mas o inverso não é tão simples. E a última coisa que eu queria discutir com vocês é justamente esse ângulo de espalhamento. Né? Isso é uma propriedade importante desse movimento e permite, isso em geral é o que a gente consegue medir, né? Experimentalmente, se a gente está pensando em coisas microscópicas, eu consigo lançar uma partícula, não consigo medir o que vai estar acontecendo ali na interação, tá? Mas eu consigo medir depois para que ângulo ela escapou. Então, eu vou ter essas duas medidas, o ângulo de incidência e o ângulo de espalhamento, que a gente chama. Essas medidas são fáceis, relativamente fáceis de serem feitas, são macroscópicas. Isso a gente vai poder fazer uma conexão entre isso e a força que está atuando na partícula. Então, a gente consegue medir essas quantidades, esses ângulos, e a partir disso extrair informação sobre com o que a partícula está interagindo microscopicamente lá, o que eu não tenho acesso direto no meu experimento, tipicamente. Certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Então, a gente volta para a órbita hiperbólica, tá? Então, a gente lembra que o R é dado por essa expressão aqui, né? Esse epsilon é isso daqui. E aí eu sei que eu tenho, né? Eu vou assumir que a minha partícula vem daqui. Tá? Então, quando o t vai para menos infinito, né? Lembra que a gente, enfim, né? A gente assume que t igual a zero é o ponto de máxima aproximação, mas onde está a origem do tempo aqui é irrelevante, é só para a gente falar muito no passado e muito no futuro. Certo? Então, muito no passado a partícula vem praticamente em linha reta,
porque a gente pode pensar que se ela está muito, muito distante da origem, a força cai com 1 sobre r ao quadrado, a força é quase nula. Então, ela vem andando lá do infinito, né, quase que em linha reta. Obviamente, quando a gente está falando de sistemas microscópicos, né, o infinito pode ser 1 centímetro, né, mas ela vem lá de longe, quase que em linha reta, ela vai se aproximando e aí ela escapa aqui para frente, certo? Então, ela vai escapar, ela vai ser repelida e aí depois ela permanece, isso é, né, a própria hipérbole, se a gente extrapolar, ela vai continuar escapando em linha reta aqui. Porque depois de muito tempo também ela não vai mais sentir o efeito dessa força, ela começa a se deslocar em linha reta. Então, o que a gente sabe? A gente sabe o ângulo que ela veio aqui e o ângulo que ela escapa aqui, bem distante do meu alvo. Isso eu consigo medir. Então, a gente chama esse ângulo de um ângulo de incidência e esse ângulo, o ângulo de espalhamento. Tá? E o que a gente gostaria de relacionar aqui é como esses ângulos estão dependendo das propriedades da força, ou da intensidade dessa força. Certo? Então, a gente faz mais uma definição, que é o seguinte. Na verdade, é mais fácil medir esse ângulo aqui, que é o ângulo de espalhamento. Tá? Então, o que é esse ângulo de espalhamento? É o ângulo entre a trajetória que a partícula sai, que ela escapa, e a que ela faria se não tivesse força. Então, se não tivesse força nenhuma, ela andaria aqui em linha reta, mas ela acabou sendo defletida para cá. Né? Então, é o ângulo entre essas duas trajetórias. E se a gente olhar aqui, né, esse ângulo aqui no meio é justamente o θf e o θi. Certo? Então, o que está aqui é θf mais θi. Então, a gente tem que esse ângulo de espalhamento ele é igual a π menos θf mais θi. E como é que eu descubro quem é o θf e o θi? Eu tenho a órbita da minha partícula. O θi e o θf são os ângulos que a partícula vai estar quando o r for para infinito. Quando eu tiver com r bem grandão aqui, a partícula vai estar se deslocando com um ângulo fixo. Tá? Nesses dois extremos. Então, para eu saber qual é esse ângulo, né, inicial e final, basta que eu tome o limite r indo para infinito e ver qual que é o ângulo que vai me dar esse valor de r indo para infinito. Né? E se a gente olhar essa expressão, é fácil de ver. Né? Quando o epsilon é maior do que 1, então vai ter um valor de θ aqui, em que isso daqui vai me dar exatamente 1. E aí o r diverge. E vão ter dois valores possíveis de θ, né? Lembrando que, nesse caso, a gente sabe que θ está entre sempre 0 e π. Então, eu vou ter dois, ou menos π e π. Eu vou ter dois valores. Um que eu vou assumir que é um ângulo negativo, né, que é esse θ incidente, e um que é o ângulo positivo, que é esse θ final. Tá? Então, o r vai ir para infinito, né, quando o epsilon cosseno de θ for para 1. É quando vai divergir essa expressão aqui. Então, esses vão ser os ângulos limites, né? O ângulo máximo ou mínimo que a minha partícula vai ter. Certo? Então, eu vou ter que cosseno de θ vai ser igual a 1 sobre epsilon. E aí o θi e o θf vão ser iguais, né? Se eu pensar em módulo. Tá? Eles vão ser dados por cosseno menos 1 de 1 sobre epsilon. Então, isso também é óbvio de ver da hipérbole, né, que esse ângulo vai ser igual a esse. Tá? E eles vão ser dados por o inverso do cosseno de 1 sobre epsilon. Então, o que a gente quer fazer, qual que é o objetivo final? Né? É relacionar esse ângulo de espalhamento com esse epsilon aqui, porque esse epsilon é o que depende das propriedades físicas da minha partícula, né? Da energia inicial, da intensidade da força e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer é... Bom, a gente tem que esse epsilon, então, é π menos 2θ, onde, né, o θ é cosseno menos 1 de 1 sobre epsilon.
E aí, só para ficar mais simples as expressões, a gente, na verdade, considera a tangente desse ângulo de espalhamento sobre 2. Isso aqui, de fato, é quase que um truque, porque essa tangente vai ter uma relação mais simples com os parâmetros do meu problema. Eu poderia escrever diretamente o θ de Epsilon, mas seria uma expressão muito complicada. Então, isso daqui vai ser tangente de π sobre 2 menos θ. Né? Isso aqui dividido por 2. E aí, se eu abrir essa tangente, né, tangente da soma, eu tenho aquela expressão para a tangente da soma de dois ângulos, eu vou ver que isso aqui vai me dar exatamente 1 sobre tangente de θ. Ok? Então, eu tenho que tangente do ângulo de espalhamento sobre 2 é 1 sobre tangente de θ, e eu sei que cosseno de θ é 1 sobre ε. Então, daqui eu consigo calcular o seno de θ, né, trivial, é 1 menos cosseno ao quadrado. E se eu tirar a razão, eu consigo calcular a tangente de θ. Então, a tangente de θ vai ser raiz de 1 menos epsilon ao quadrado. Por isso que a gente fez esse truque de considerar o ângulo de espalhamento sobre 2, ou a tangente do ângulo de espalhamento sobre 2, porque isso vai me dar uma expressão relativamente simples. Né? Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de epsilon ao quadrado menos 1. E aí, finalmente, a gente tem uma relação entre o ângulo de espalhamento, que a gente consegue medir experimentalmente, e as propriedades da partícula. Né? Então, vamos olhar quem que é esse epsilon. Né? Então, a gente retoma aqui o nosso epsilon. Então, tangente do ângulo de espalhamento sobre 2 vai ser, né, aqui minha expressão vai ficar ainda mais simples, porque o epsilon ao quadrado menos 1 vai dar esse termo aqui, eu tiro a raiz desse termo. Então, isso vai me dar raiz de mk ao quadrado sobre 2e L ao quadrado. Isso mesmo. Então, agora eu já tenho uma relação entre o ângulo de espalhamento, a energia, a massa da partícula, a constante e o momento angular. E aí, tipicamente, eu consigo, né, eu sei com que energia eu lancei a partícula, então, se eu penso ela lá no infinito, tá, a energia vai ser, se ela está bem longe da minha origem, a energia potencial vai a zero, então a energia vai ser a massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. E o momento angular vai ser mv0b, onde b é a distância do eixo x. Né? Se a gente fizer essa conta, dá para mostrar que eu consigo determinar esses dois parâmetros. Então, se eu jogar isso dentro da minha expressão, eu obtenho que tangente de θ sobre 2, ou do ângulo de espalhamento sobre 2, vai ser k sobre mb v0 ao quadrado. Qual que é a relevância disso daqui? A relevância principal é que eu tenho aqui uma dependência com k, que é justamente aquela constante da minha força. Certo? Então, se for de fato uma força elétrica repulsiva, esse K vai ser o produto das cargas sobre 4π epsilon zero. Então, se eu meço esse ângulo de espalhamento, eu consigo determinar, por exemplo, qual é a carga que estava lá na origem. Né? Obviamente, eu assumo que eu sei qual é a carga da partícula incidente, e eu sei a massa dela, a velocidade inicial, a distância que ela estava do eixo x, e aí eu consigo determinar quanto que vale esse K, medindo esse ângulo. E aí eu consigo medir a carga de uma partícula, certo? Sem, obviamente, ir lá e acessar ela diretamente. Tem outras coisas também, né? A dependência desse ângulo com esse que a gente chama de parâmetro de impacto, essa distância do eixo x, também
pode ser diferente se eu tiver outros tipos de força, né? Então, se a minha força não for 1 sobre r ao quadrado, eu também consigo testar medindo esse ângulo de espalhamento, né? Obviamente, isso é só uma ideia bem básica e geral, mas dá para mostrar que esse ângulo de espalhamento nos permite, né, determinar diversas propriedades da partícula-alvo, né? Então, tipicamente, a gente não consegue medir ela diretamente, mas a gente consegue jogar outras partículas contra ela, e aí, medindo esses ângulos de espalhamento, a gente consegue, né, tentar entender como a partícula que você lançou interage com esse alvo, e aí tentar caracterizar o alvo, né? Isso a gente faz em, né, diversas situações, né, na física, em todo tipo de sistema. Tá? Então, esse é um exemplo bem explícito de como a gente consegue conectar esse ângulo de espalhamento com, por exemplo, a carga da partícula-alvo. Tá bom? Então, acho que isso mais ou menos cobre as principais ideias do que a gente discutiu nos tópicos, né, dessa semana. E isso meio que encerra essa parte, né, de órbitas de forças centrais. Tá bom? Então, por essa aula era isso.